Meu nome é Natália Zucca. Eu tenho a honra de estar trabalhando na Vetex há quase 4 anos. Trabalho no time global da empresa. E hoje eu estou aqui para bater um papo incrível com o time da Hering. E para isso eu adoraria chamar ao palco primeiro a Fabiola, que é diretora das marcas Hering, Hering Kids, Hering Intimates e Hering Sports. Essa mulher tem um currículo incrível. Está nesse mercado de moda faz 18 anos, atuando no Brasil, também já atuou nos Estados Unidos. Ela é bacharel em administração de empresas, com especialização em fashion marketing e comportamento do consumidor. Então, assim, tem certeza que vai ser um papo sensacional. E para acompanhar a gente, eu também queria chamar a coordenadora de sustentabilidade de todo o Grupo Soma, a Marina Richard. Ela é jornalista com mestrado em mídias digitais e ela fez o trabalho dela, assim, algo incrível, deu uma volta e hoje ela faz com que a comunicação tenha um propósito, assim, esse que é o foco do trabalho dela, quando ela trabalha com ESG, que é o papo do nosso tema hoje. Então, bom, agora a gente começa, vamos falar de ESG como estratégia, da certificação B ao produto ícone da Hering. Acho que antes de mais nada, acho que vale ressaltar, não sei se todo mundo sabe, mas a Hering é uma marca centenária. E quando a gente fala, né, do pilar de ESG, a gente fala muito para um pilar que vai para um lado de inovação, né? E a gente traz muito isso ao longo do nosso legado como marca, sempre o envolvimento do lado da tradição, né, que essa marca centenária carrega, sempre voltado também juntamente com inovação. Então, o pilar de ESG não é um pilar novo para a Hering. A gente já tem tecnologias no nosso processo produtivo há mais de 30 anos. A gente vai falar um pouco aqui para vocês, a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Mas é bem importante salientar que isso não é algo de agora, não é algo recente, é algo que a marca e todo o legado, né, desde os irmãos Bruno e Hermann, que chegaram no Brasil em 1880 e fundaram a Hering, trouxeram isso e isso permeia toda a nossa história e toda a nossa construção de marca e todo o nosso processo produtivo. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. E nessa linha do que a Fabiola trouxe, é o que a gente chama aqui de sustentabilidade como verdade, que é o que a gente traz no nosso DNA há mais de 140 anos, atuando nisso e aplicando nisso em processos, né? Então, é algo que já faz parte da nossa cultura e que acaba sendo até bastante natural de fazer. Não que seja fácil, né? A gente se desafia diariamente a estar sempre melhorando, com foco em ter ações responsáveis e garantir a nossa perenidade no futuro. Passando um pouquinho aqui, a gente trouxe uma linha do tempo que ilustra um pouquinho, né, de quanto isso é consistente e como isso aconteceu no nosso negócio. Então, para quem não sabe, a Hering foi fundada em Blumenau, num terreno que antes era ocupado por uma madeireira, e um dos nossos fundadores, ele iniciou a recuperação da vegetação no local. E é uma reserva ambiental que a gente mantém até os dias de hoje. Ela tem mais de 4 milhões de metros quadrados. E desde aquela época, em 1906, ele foi reconhecido como pioneiro do reflorestamento no Brasil. E aí aqui a gente traz alguns marcos, né, mas destacando dentro da nossa indústria, os equipamentos que a gente tem de tratamento de água são referências, né? Então, desde que eles foram implementados na década de 80, eles também serviram de inspiração e foram replicados em mais de 80 indústrias têxteis, inclusive de fora do Brasil, Porto Rico, Alemanha. A gente coloca no mercado produtos que têm atributos responsáveis há mais de 30 anos, e aí falando desde camisetas com causas, camisetas que têm matéria-prima e insumos, né, que são naturais e geram menos impacto,
E também, né, acho que o nosso grande ícone, que é a camiseta Word, e a gente vai contar um pouquinho mais para frente sobre ela para vocês. Entrando no pilar social, a gente tem a Fundação Hermann Hering, que ela é uma fundação com mais de 80 anos de atuação. Ela tem 2 eixos de foco, que é o eixo de memória e de cultura. Então, hoje a gente tem o Museu Hering. Essa fundação ela também foca no desenvolvimento do empreendedorismo. A gente está de olho em desenvolver a nossa cadeia, mão de obras responsáveis. E aí, né, acho que aqui tem bastante pontos, também não vou passar um por um, mas acho que o gancho agora é que em 2021 a gente se tornou uma empresa B certificada, que é uma certificação que atesta todas essas boas práticas. Para a gente é um super orgulho fazer parte dessa comunidade de empresas B. Ele é um processo bem profundo, são mais de 200 perguntas, a gente passou aí quase um ano nesse processo, mas foi tempo recorde para a empresa do nosso porte. E acho que a gente só conseguiu fazer tão rápido também por conta de toda essa consistência. E uma vez que a gente está dentro desse movimento, a gente está junto com outras tantas empresas que também são referência no mercado em termos de sustentabilidade, e a gente colabora para promover essa mudança em conjunto. Então, aqui só uma tradução mesmo do selo, né? Então, até uma dica, quando vocês estiverem interessados em fazer compras responsáveis, procurem no mercado por esse selinho. A visão B é de promover esse novo modelo de economia, né? Mais equitativa, regenerativa, que seja boa para as pessoas e para o planeta, que olhe para além do lucro, né? Acho que o lucro não é um fator isolado, ele é sim importante, mas não é a qualquer custo. A gente tem que pensar também no impacto que a gente gera no nosso entorno. E aí o que a gente propõe, né, a gente não, o próprio Movimento B, e a gente, né, assina embaixo, é esse novo perfil de empresa, que está focada nessa transformação impactante, que seja genuína, que realmente deixe um legado, que tenha credibilidade autêntica, né? Não seja o que a gente vê muito falar por aí de greenwashing ou social washing, que realmente seja uma verdade, que quando você vai olhar por trás dos processos, eles têm lastro. E essa colaboração escalável, né? Também não adianta nada, não que não seja bom, tá? Mas sempre é importante a gente olhar se vai além de uma única iniciativa ou se é algo bem pontual. Eu acho que projetos pilotos são importantes, né? Não estou aqui também depondo contra eles, mas a gente só acredita quando é um pouco mais profundo, né? Quando o projeto piloto também se transforma numa iniciativa que seja transversal a todo o negócio. Então, quando a gente fala dessa certificação, ela olha a fundo todos esses pontos também. E aí a gente traz um pouco, né, da visão, então, e o cliente? O que o cliente acha isso? Né? Então, a gente trouxe aqui um pouco de dados de pesquisa, né, de 2017 a 2022, que a gente fala que as empresas provavelmente terão um maior impacto de ESG e uma maior probabilidade de obter o crescimento, né? Então, dentro dessa pesquisa, a gente até atesta que 60% dos clientes eles pagariam a mais para ter esse atributo, né, de sustentabilidade, de ter esse selo. E aí, como eu, né, falei no início para vocês que a gente sempre teve essa preocupação, né, seja de imigrantes alemães que chegaram no Brasil e tiveram a preocupação de preservar a área que tinha ali de preservação florestal em Blumenau de 4,2 milhões de hectares. A gente não queria fazer algo, né, ou colocar da porta para fora, que a gente fala sempre, comunicar através do nosso produto, que é ícone, algo que não fosse sustentável a longo prazo. Então, a gente se propôs a fazer todo o trabalho, né, sustentável, seja através do pilar de meio ambiente, seja através do pilar social, mas sem que isso agregasse no custo do produto, né? Então, a nossa preocupação é sempre o quanto a gente pode fazer para que isso vire algo perene do nosso negócio, né? Para a nossa sociedade. O quanto eu estou conscientizando, né? E a gente também sabe que a Hering tem um papel, né, por ser uma marca,
que é centenária no mercado de moda, que é uma indústria que tem um lado, né, que não é tão positivo assim, vem melhorando, mas é uma das indústrias que mais poluem ainda hoje em dia, como que a gente pode fazer algo e como que a gente pode influenciar para sempre ter a mentalidade não só de repor o que a gente fez, mas como a gente pode minimizar esse impacto, né? Seja no consumo de água, seja na emissão de CO2, enfim. Então, é sempre essa mentalidade que a gente tem. Então, ter coerência e consistência, fazer parte da nossa viabilidade financeira, ter diferenciação e inovação e ter autenticidade e compromisso. Então, o compromisso, principalmente com a comunidade, é algo muito forte e faz parte do nosso pilar estratégico, como marca. Aqui também, né, são insights que a própria pesquisa traz e a gente se identifica bastante com eles, né, nesse sentido do que a Fabíola trouxe. Uma vez que você agrega isso dentro do seu processo e dentro do seu custo, acaba entrando também para a sua cultura, para a sua forma de fazer. Então, é dessa forma que a gente acredita, porque a gente acha que não deve ser um custo repassado para o cliente, tem que ser algo que é interno nosso, esteja amarrado com todas as áreas. E aí, como que a Hering faz? A gente, então, para chegar a essa comunicação e para a gente ter realmente um ícone da marca que tangibilize isso, a gente escolheu o produto que a gente mais vende, que é a nossa camiseta básica, que é o nosso ícone, que é o Word, que ela está no mercado há mais de, agora, 32 anos, ela completa agora em julho, e é através dela que a gente comunica, então, os maiores pilares de SD da marca, tá? Então, quando essa camiseta fez 30 anos, que foi em julho de 2021, a gente trouxe a neutralização do carbono. Então, toda a emissão que essa camiseta tinha, e na verdade, é o ciclo de vida de produto inteiro. Para quem não sabe, o ciclo de vida do produto ele vai desde o plantio do algodão, tá? Até contemplar o descarte desse produto. Então, a gente contempla que uma pessoa, em média, que compra uma camiseta da Hering, lava esse produto 30 vezes. Ela passa por 30 lavagens. Então, todo esse ciclo de vida, do plantio do algodão até o descarte dessa camiseta, é contemplado nessa neutralização de carbono. Então, não é só o processo produtivo dela. Ele vai além, tá? Essa camiseta, há 30 anos, ela já tem tecnologias. Então, no processo produtivo dela, de consumir 33 menos água e energia, então, também no processo produtivo, para ele ser mais ágil, a gente também tem essa preocupação, e já tinha, isso não foi a partir de 2021, a gente já tinha desde que a gente lançou essa camiseta. E ela gera, não sei se vocês já repararam, mas a nossa camiseta ícone, ela não tem as costuras laterais. E, para isso, ela é produzida num tubo de malharia tubular, onde acaba tendo um impacto de menos sobra. Então, ela gera 30% menos de resíduo só por não ter essas duas costuras laterais, tá? Então, o consumo de água, energia, a menos sobra de matéria-prima, menos geração de resíduo, isso já vem desde que ela foi lançada. E aí, para comemorar os 30 anos dela, a gente trouxe, então, a neutralização da emissão de carbono no ciclo de vida do produto como um todo. Então, aqui um pouco de dados. Desde que o produto foi lançado, a gente evitou o consumo de mais de 1 milhão de metros cúbicos de água. A gente economizou malha para produzir mais de 40 milhões de camisetas. Desde que a gente colocou a neutralização de carbono no ar, que foi em julho de 2021, então agora, daqui a um mês, a gente completa 2 anos, a gente já neutralizou 30 toneladas de CO2 e já vendeu mais de 8 milhões de camisetas, tá? E aí, um pouquinho do vídeo que a gente fez para lançar essa mensagem. Se vocês puderem rodar o vídeo. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa.
que roupa eu vou? Com que roupa você vai construir um novo mundo? Com que roupa eu vou? A camiseta básica da Hering está completando 30 anos. E além de ser um ícone do Brasil, ela agora também assume o seu papel na conservação da Amazônia. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com carbono negativo, o impacto é positivo. Com que roupa eu vou? Porque cuidar do planeta também é básico. Hering, o básico do Brasil. O básico original, sempre em reinvenção. E agora eu não consigo passar a apresentação. Ups, aqui já passou, aqui que não passou. Só deixa eu voltar, então. Desculpa, gente. Bom, e daí nessa campanha, né, comemorando esses 30 anos, trazendo esse pilar novo de sustentabilidade para esse ícone, a gente teve todos esses dados aqui de mais de 40 conteúdos espontâneos, 773 mil camisetas em julho e agosto, quando a gente lançou essa campanha, mas ao longo desses 2 anos a gente já vendeu mais de 8 milhões de camisetas. A gente teve uma alta, então assim, a gente entende sim que é um produto que as pessoas procuram e veem valor por esses atributos. Então a gente teve um aumento na venda dessas camisetas de 46%. E aí, geralmente, nas grandes ativações de marca, a gente traz os embaixadores, porque, como eu disse para vocês lá no início também, a Hering ela tem um papel de influenciar o mercado de moda e também conscientizar a comunidade brasileira, né? Então, isso vai da gente ter uma abrangência de uma comunicação que chegue em diferentes públicos. Então, o uso dessas pessoas que estão atreladas à música brasileira também tem esse papel também junto com a gente, tá? E aí, além do pilar, né, que a gente fala de ESG, e o ESG não é só meio ambiente, a gente também tem um trabalho que é mais... eu vou falar um pouquinho de trás para frente, mas depois é só para contextualizar. A gente tem mais de 25 anos de parceria com o combate ao câncer de mama, né, que é o antigo IBCC e que agora é o Hospital São Camilo. Então, a gente tem a nossa camiseta ícone, ela também recebe o alvo, que é o ícone dessa campanha contra o câncer de mama. Então, há 25 anos a gente está dentro dessa causa. E, recentemente, também, a gente trouxe o IDBR, que fala sobre as desigualdades raciais. Então, além do pilar de meio ambiente, de pensar como que a gente pode minimizar o nosso impacto, não somente trabalhando para neutralizar o impacto que a gente causa, mas no nosso dia a dia a gente sempre fala como que a gente pode gastar menos energia, gastar menos água, mas também como a gente pode emitir menos, né, CO2 e não somente neutralizar. A gente também tem um pilar das causas sociais que faz parte aí do nosso dia a dia. E aí eu trago para vocês, pode rodar o vídeo, a nossa campanha aí, a primeira campanha que a gente fez com o IDBR, que foi em 2021 também. Raça é uma palavra que tem múltiplos sentidos. Quando a gente está falando sobre raça, geralmente a gente associa à espécie humana. E nesse sentido, somos todos iguais. Mas, quando a gente também está falando sobre igualdade racial, a gente entende raça como essas experiências sociais que variam de acordo com a cor da pele. E nesse sentido, temos uma hierarquia. Tem experiências sociais que são mais positivas do que outras. E é por isso que a gente precisa alcançar a igualdade, para que todo mundo, independente da cor da pele, possa ter a melhor experiência na sociedade possível. E aqui nossas camisetas também contribuem, como eu disse para vocês. Então, há 2 anos a gente tem essa causa étnico-racial. Nossas camisetas de BR estão à venda no nosso ICOM, tá? Para quem queira fazer parte dessa causa. E aí pode rodar o último vídeo, que tem correlação com a IBCC, que nós somos parceiro há mais de 25 anos.
ter um câncer no mundo de hoje, onde as pessoas procuram a perfeição, é uma lição de vida. Eu acreditei que a doença não viria para minha morte, viria para viver mais ainda. Nos desafios a gente se autodescobre, descobre uma força que talvez a gente desconheça dentro da gente. Eu acho que aí eu consegui encarar o que eu precisava, que viria pela frente. Eu aprendi a me respeitar. Passei a valorizar mais meu corpo, minha vida, minha mente. Que a vida é aqui, agora, esse momento. As coisas que estão ao meu redor, dá mais valor a tudo que eu tenho. Percebi que eu posso levar a vida de uma maneira leve. Ter momentos de autocuidado é muito mais do que um padrão estético. Porque eu me respeito. Eu me cuido. Eu me admiro. Eu me amo. Eu me sinto. E aqui também a gente fala, e a gente sempre traz isso como um pilar de conscientização. Então, mais uma vez, conscientizando as pessoas da importância do pilar, não passa o slide, da conscientização, da prevenção e do autocuidado, né? Desse câncer que é, às vezes, muito silencioso, mas que é de grande repercussão aí no perfil feminino. Bom, acho que esse é um resumo da nossa história e da nossa, né, conscientização aí do nosso trabalho de ESG. A nossa certificação do Sistema B foi realmente algo que faz muito sentido. A gente vem trabalhando diariamente, a gente tem pautas, isso faz parte do nosso planejamento estratégico, porque a gente tem um slogan que é ser o básico do Brasil, e ser o básico do Brasil é fazer o bem para as pessoas e para o planeta. É isso. Obrigada, gente. Maravilha, maravilha. E agora, para fechar, eu queria fazer algumas perguntas. Eu achei bem lindo assim a forma como vocês falam da história de vocês, né? Que vocês falam fios da história para falar a linha do tempo. Achei isso bem legal. E ali naquele momento vocês apresentam assim várias atividades que vocês realizaram no decorrer do tempo dessa história da empresa que estão relacionadas com ESG. Mas aí fica uma dúvida assim, será que são atividades pontuais ou vocês veem isso também nas atividades diárias, assim, é uma coisa mais cultural da empresa? Tem alguma coisa, assim, que é do dia a dia, que vocês também veem isso presente, assim, dentro da cultura da empresa? O ESG está na parte de algumas atividades pontuais ou na empresa como um todo? Quer começar? Vai lá. Eu acho que, assim, primeiro ponto, a gente trouxe aqui o case da camiseta, mas pelo início da apresentação a gente ilustrou, né, que não está em um único produto. E acho que uma coisa que a gente sempre fala é de honrar o legado, né, de tudo que as gerações anteriores fizeram, mas de como a gente também deixa o nosso impacto positivo, como a gente olha para frente. Então, acho que tem iniciativas que estão ligadas, como a Fabíola trouxe, ao nosso planejamento estratégico, porque eu acho que é aí que a gente consegue ter a viabilidade financeira, o embasamento da liderança e todo mundo, né, olhando na mesma direção, mas a sustentabilidade é algo que não se faz sozinho, né? Se todos os colaboradores não estiverem engajados, também não vai para frente. Então, como que a gente olha para frente, respondendo especificamente a sua pergunta? Eu acho que tem coisas que os próprios colaboradores nos cobram e tem outras iniciativas que a gente acaba puxando. Então, isso aí vai desde a adoção de matérias-primas responsáveis, inovar no design de produtos, a própria causa social, né, se a gente se posiciona diante de algumas situações. Então, acho que essa é a forma como a gente olha para o futuro. Eu citaria esses exemplos. A gente sempre fala que para a gente ter realmente da porta para fora uma mensagem, essa mensagem ela tem que ser genuína e verdadeira da porta para dentro, né? Então, ela faz parte do nosso planejamento estratégico. A gente tem uma área de sustentabilidade estruturada, mas nós, como empresa, não podemos olhar e falar essa área de sustentabilidade é responsável. Cada um de nós, no nosso dia a dia, na busca por sempre pensar como a gente pode impactar positivamente, cabe a nós ali levantar essa bandeira.
Então, seja de ações específicas, né, pequenas às vezes, mas que podem gerar grande impacto. Então, assim, cada colaborador é estimulado a fazer o seu papel ou a trazer ideias para que a gente tenha sempre o menos impacto. Acho que isso é um slogan, não é só compensar depois, mas é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ter menos impacto negativo possível para o todo. Maravilha. E assim, pensando agora, vocês estão falando aí um pouco do olhar para frente, tem algum novo projeto que vocês querem trazer, alguma novidade específica, ou vocês querem manter os projetos que já existem? Quais são os próximos passos da Hering? A gente tem também um outro ponto que a gente fala muito de coerência e consistência, né? Então, a gente sempre traz os pontos da gente manter a consistência e que isso represente algo, não é grandioso, mas que isso faça sentido para o nosso propósito, né? Então, a gente tem um trabalho diário, a gente tem metas, né? Então, vou dar exemplos aqui. A gente tem uma meta de redução de 45% do volume de água que a gente usa até 2025. A gente já está em 35%. Mas isso envolve troca de maquinário, enfim. Então, tudo isso é planejado, mas tudo isso vira atividade do nosso dia a dia. Isso falando de meio ambiente, não sei se a gente deve ter mais coisas, não sei se é que eu complementar, mas a gente também tem o pilar social. Então, como que a gente também trabalha a diversidade, não só da porta para fora, não só trazendo um pilar sendo embaixador do IDBR para que a mensagem do IDBR reverbere através da nossa camiseta. Mas como a gente trabalha esses pilares dentro. Então, a história do percentual de feminino. A gente hoje já tem 70% de mulheres no nosso quadro, mais de 50% delas em cargos de liderança. Quando a gente fala de raça, a gente tem já uma grande participação, 48% de pretos no nosso quadro, mas aí a gente sabe que ainda a gente tem um déficit de melhoria, né, de como fazer com que essas pessoas assumam um cargo de liderança. Então, isso é um trabalho que, com base no mercado, a gente tem números mais positivos, mas que a gente sabe ainda que é muito aquém. Então, são todos os pilares que a gente trabalha no nosso dia a dia. Mas eu não sei se a Má quer complementar. Acho que no pilar ambiental, eu só queria destacar a gestão de resíduos. Hoje, todas as nossas sobras têxteis, 100% delas, são desfibradas e enviadas para reciclagem. A gente tem uma parceria com a Eurofios, que é uma empresa que faz essa desfibragem. E, por outro lado, a gente trabalha também na redução dessas sobras, né? E outra agenda muito importante para a gente no pilar ambiental é a própria agenda de carbono, que a camiseta, né, ela é um dos nossos ícones, mas quando a gente fala que a empresa como um todo ela é carbono neutro, e a gente não quer ficar atuando somente na compensação, né? A gente tem um plano de redução que ele é alinhado ao SBTI, né, as metas baseadas na ciência, para que a gente contenha o aquecimento global em até 1,5 graus Celsius. Isso é uma iniciativa de colaboração entre todas as empresas do mundo que aderem a esse movimento. E a gente tem a meta de sermos net zero nos escopos 1 e 2, que são os nossos processos produtivos internos e a geração de energia elétrica até 2030, e no escopo 3, que são as emissões da nossa cadeia de valor, até 2050. Então, é bastante consistente, tem várias iniciativas, inclusive de troca de maquinários, investimentos milionários, para que a gente tenha maquinários que emitam menos carbono. Mas se alguém quiser propor algo, também a gente está aberto. Maravilha, maravilha. Então, a gente pode encontrar ali no canto e conversar um pouco mais sobre isso. Gente, muito, muito obrigada. Aí eu deixo o convite para vocês continuarem nesse palco. Tá cheio de papo legal, sempre relacionado com essa temática de ESG. Muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente.